Olá! E aí, você já passou pela experiência de estar numa unidade de ação e o professor ou moderador começa a estudar o tema e o tempo não é suficiente, ele não consegue terminar o que começou? Ou você já ouviu aquela história de que eu vou passar a lição e em que momento a lição ficou amarrotada? Essa história de passar a lição é interessante, porque na verdade a gente acaba amarrotando o tema da lição quando a gente não se organiza para fazer uma boa explanação. Então nesse vídeo você terá algumas dicas importantes de como desenvolver uma metodologia para o estudo da lição na sua unidade de ação, indo direto ao ponto e conseguindo apresentá-la no tempo destinado para isso, ok? O primeiro ponto que eu quero destacar é a importância de você ter uma lição da Escola Sabatina. Então é óbvio que para se estudar a lição e ter a oportunidade de recapitulá-la numa unidade, você precisa ter a lição. Agora, a sua lição. É importante que cada um tenha o seu alimento. E nesse contexto, a Bíblia também faz parte. Então, Bíblia e lição são ferramentas indispensáveis para o preparo do esboço da lição. Considerando até que a lição ela serve como uma condução ao estudo da Bíblia. Tenha também um lugar para o estudo. É sempre bom e importante, é muito importante você reservar um lugar para o seu estudo da lição, aquele lugar que você consagrou também para a oração. Então vejamos, uma lição, uma Bíblia, um lugar e uma atitude. Essa atitude é de oração. Peça iluminação, peça sabedoria, porque o que está aqui dentro não foi escrito por você. E para você entender o que está revelado, você precisa de iluminação para a devida compreensão, ok? Vamos às etapas. Primeiro, leia toda a lição, do sábado à sexta-feira. E você pode escolher um momento do sábado à tarde ou do domingo para que você possa fazer uma leitura dinâmica. Não tenha preocupação de responder a lição dessa primeira fase. Você precisa apenas ter o conhecimento do conteúdo, da abordagem do autor, o contexto em que ele apresentará o tema, para que você já fique assim, tendo uma ideia completa da visão para aquela semana. Segundo ponto, faça suas marcações. Enquanto você está lendo dessa forma dinâmica, tenha uma caneta, um lápis de cor, um marca-texto, para que você faça uma marcação daquilo que tocou seu coração, que falou a sua mente, aquilo que chamou a sua atenção. Isso é suficiente para você já definir pelo menos o foco da sua leitura e o ponto principal que você considera ter destacado. Aí sim você vai para a terceira etapa, que é a releitura, o reestudo a cada dia. E é nessa hora que você começa a responder a lição. Isso vai dar condição para que você amplie seu conhecimento e sua visão, porque agora você passa a usar a Bíblia como ferramenta, ok? Um outro ponto importante, e o último deles, é o esboço. Então você leu toda a lição, fez as marcações, reestudou e respondeu as perguntas, leu os textos, e a partir daí você vai ter condição de preparar um esboço para a sua abordagem. Agora eu vou fazer uma analogia, que eu chamo da analogia do bolo, para que você possa entender esse processo. Imagine que você fosse preparar a lição como se fosse preparar um saboroso bolo para o sábado. Ok? Entre nesse clima aí, na cozinha, preparando esse bolo. O que é que você precisa? Você precisa de alguns ingredientes. Então a apresentação da lição em uma unidade de ação, ela tem um processo. Não pode ser feito de improviso. Nós não fazemos bolo de improviso. Nós precisamos ter alguns ingredientes previamente separados, preparados, para que a gente possa fazer um bolo saboroso. Então, primeiro, separe os ingredientes. Isso significa o estudo que você faz em casa. Essa etapa que eu acabei de falar. Você separa os ingredientes com as marcações daquilo que é importante. Segundo ponto, misture o conteúdo. E aí, esse conteúdo se dá numa classe de professores. Aliás, é um item que está faltando na nossa prática semanal em algumas igrejas. A classe de professores. Ali você traz o conteúdo, mistura os ingredientes para o devido preparo do bolo. É o conhecimento adquirido por cada professor, por cada moderador. Cada um traz o seu ingrediente, ali se discute o assunto e se define o processo. Qual vai ser o sabor do bolo? Como faremos esse bolo? Como apresentaremos na unidade? E finalmente,
você vai saborear o bolo. E isso se faz na unidade de ação. Então são 3 fases bem importantes. Você separa os pontos principais da lição, leva para discuti-los na classe com os professores e, enfim, você sai com o bolo definido. Porque lá na igreja as classes estão divididas, os professores são diferentes, mas o centro da abordagem será a mesma, porque você já definiu o sabor do bolo, de maneira que a igreja é edificada na unidade de ação, mesmo estando separada por conta da estratégia do trabalho do estudo da lição, ok? Quero finalizar apresentando 2 destaques importantes na sua apresentação como moderador. Lembre-se, esboço e moderação são 2 ações. O esboço é a primeira parte. Ela vem como resultado do estudo e coloca todos no mesmo ângulo, no mesmo foco, com a mesma visão. O esboço ajuda a termos uma ideia centrada num pilar, num tema, numa abordagem. Otimiza o tempo, mantém todos no contexto. O esboço tem começo, meio e fim e evita que alguém fique divagando de um lado para outro e desviando o tema da lição. O segundo aspecto é a moderação, que é o seu papel como moderador do tema. Essa segunda parte ela é muito importante. Essa já é produzida pela compreensão. Veja, o esboço é produzido pelo estudo. A moderação é pela compreensão do tema. E quem compreendeu o tema está apto a moderar qualquer unidade, ele não precisa ser necessariamente o professor. Se numa classe, por exemplo, faltou o professor naquele sábado, mas existe alguém que compreendeu o tema, ele se torna um moderador. E produz assim a condução do estudo e da revisão do tema naquela unidade, ok? Eu vou citar um texto de Ellen White a respeito da escola sabatina, você vai ver aí na tela, é um conselho sobre a escola sabatina na página 109 e 110. Diz assim: a escola sabatina é um importante ramo do trabalho missionário, não só porque proporciona a jovens e adultos o conhecimento da palavra de Deus, mas por despertar neles o amor por suas sagradas verdades e o desejo de estudá-las por si mesmos. Ensina-os, sobretudo, a regular sua vida por seus santos ensinos. Olha que destaque importante. Proporciona conhecimento da palavra de Deus, desperta amor pela palavra de Deus, pela verdade, e o desejo de estudar por si mesmo. Aqui está um ponto importante. É estudo por si mesmo. É você e o Espírito Santo com a palavra de Deus aberta e a lição na mão. E, sobretudo, ensina a colocar a sua vida de acordo com os ensinos da palavra de Deus. Ou seja, você passa a viver uma vida de retidão e de justiça. Amigos, o tema para esse trimestre é Provados pelo Fogo. E você vai receber, se você está seguindo o nosso canal no Telegram, você vai receber o PowerPoint a cada semana. Eu quero só apresentar rapidamente como vai ser o esboço e a proposta do PowerPoint para esse trimestre. Nós vamos ter um título, vamos ter um slide que apresenta a imagem da semana e também o verso para memorizar. Observe que teremos também do lado direito da tela sempre o tema da lição. Então, isso aqui já é um norte para você fazer a sua apresentação, se você quiser usar o recurso do PowerPoint na sua igreja ou na sua unidade de ação. Aí teremos a parte do esboço. Nesse aparece a imagem da lição do trimestre, no anterior apareceu da lição da semana, e nessa do esboço a imagem da lição do trimestre. Aí você tem o esboço, que é uma proposta para cada semana, e haverá um pensamento da semana, um pensamento central que vai sintetizar a ideia geral da lição. Essa é uma novidade para esse trimestre. Eu finalizo com a parte da conclusão, onde haverá sempre uma pergunta para reflexão, um comentário ou uma citação. Lembrando que vamos sempre apresentar no final de cada tema o próximo assunto da semana. Essa é a ideia, que você esteja ligado conosco, porque no canal do Instagram eu apresento lição para jovens. No Direto ao Ponto, como você está acompanhando, a lição para adultos. E tem uma novidade para esse trimestre: eu vou apresentar a lição no Telegram, não no formato de metodologia, mas no formato de abordagem. Isso vai ficar exclusivo no Telegram a cada sexta-feira. Então você pode nos seguir nesses canais aqui na tela. Tem o QR Code, você aponta o seu celular e já sabe o que vai fazer. Só siga-nos e compartilhe o seu aprendizado conosco. Provados pelo Fogo, você está pronto? Vai ser uma lição extraordinária. Eu aguardo você na próxima segunda-feira com o lançamento da primeira lição. Que Deus te abençoe, um abraço e até lá.